Salmo de número 1, a Escritura diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada, aonde? Junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus e misericórdia ao mesmo tempo, não é verdade? Glória a Deus pelo caminho do justo, e obviamente nós nos entristecemos pelo final daqueles que terão e receberão condenação eterna. Meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria de explanar acerca de uma temática: a felicidade do justo, em contraste à infelicidade e instabilidade do ímpio. Eu não sei quantos viram, mas essa semana viralizou um vídeo de um ex-humorista gospel, e que acabou falando, ele certamente, evidentemente está desviado, e ele acabou falando sobre a temática felicidade, relacionando essa temática com o cristianismo, dizendo que os cristãos não são felizes, e falou muita abobrinha. Então, nós precisamos, obviamente, de examinar tudo à luz da palavra de Deus. E é interessante porque esse texto, ele começa com essa expressão. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós abrimos no livro de Salmos. Como eu disse para você, quando eu pedi para que você abrisse, o livro de Salmos é o maior livro da palavra de Deus. Dos 66 livros, o livro de Salmos é o maior porque ele possui 150 capítulos. E nem apenas, obviamente, é maior no número de capítulos, mas literalmente ele é mais extenso do que qualquer outro livro da palavra de Deus. Inclusive, nós até poderíamos afirmar que são 150 poemas. Esse livro, irmãos, ele foi escrito por diversos autores: Davi, Salomão, Asaf, os filhos de Coré, Moisés escreveu os salmos também, e outros que nós não sabemos. É interessante porque este livro, inclusive, ele é dividido em 5 partes, aonde alguns até afirmam que são 5 livros dentro desse livro. O Salmo também é chamado de saltério. Então o saltério é composto por 5 livros. O primeiro livro, ele contempla do capítulo 1 até o capítulo 41. O segundo livro, ele contempla os capítulos de número 42 até 72. Depois a terceira parte é composta pelos capítulos 73 até 89. A penúltima parte do capítulo 90, que inclusive foi um salmo escrito por Moisés, até o capítulo 106. E a última parte, a quinta parte, contempla dos capítulos 107 até o capítulo 150. Interessante que eu fiz essa citação, que o Salmo 90 foi escrito por Moisés, e esse salmo foi escrito aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Agora, interessante que
no culto da virada, eu não sei quantos aqui estavam, eu ministrei uma palavra a respeito do Salmo 126. O Salmo 126 foi escrito em um contexto pós-cativeiro babilônico, e que, obviamente, nós estamos falando de um tempo de aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Então, irmãos, olha a extensão desse livro. Moisés escreve o Salmo 90, 1500 anos antes de Cristo, e o Salmo 126, por exemplo, foi escrito 500 anos. Então, por cerca de aproximadamente 1000 anos, pessoas, autores, escreveram o livro de Salmos. Olha a extensão desse livro. E, obviamente, se você até tem um salmo que foi escrito aproximadamente no ano 500 a.C., é muito provável, inclusive, os historiadores e estudiosos acreditam que foi nessa época que esses salmos acabaram sendo compilados, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. E é interessante, os irmãos sabem disso, que os salmos, eles eram verdadeiras canções. Alguns comentaristas afirmam, são orações metrificadas. E é interessante por quê? Porque o povo judeu, de fato, cantava os salmos. Eles eram poemas e eram também canções. Então, tem-se a afirmação que os salmos é literalmente o inário do povo de Israel. Além do fato também que nós nos lembramos que no contexto da reforma protestante, também era muito comum colocar melodia nos salmos. E muitos reformadores, no contexto de adoração a Deus, adoraram a Deus por intermédio da canção que exalava as letras dos salmos. Olha que coisa poderosa, esse livro tão poderoso. Inclusive nós poderíamos afirmar que muito provavelmente o livro de Salmos talvez seja o livro mais lido entre os cristãos. Até porque, obviamente, quando você abre no livro de Salmos, você acaba se identificando, né? Existe aquela máxima que diz que a Bíblia fala a nós, mas o livro de Salmos fala por nós. Então existe uma carga de identificação muito grande, até porque você abre um salmo e o salmista fala, a minha alma está tão angustiada, né? Você tem uma carga, obviamente, de identificação muito alta quando você lê o livro de Salmos. Muitos inclusive o utilizam até mesmo de maneira devocional. Agora, é interessante, eu disse para você que o livro de Salmos é dividido em 5 partes. A primeira parte, que contempla do capítulo 1 até o capítulo 41, muito provavelmente, ela foi quase que toda escrita por Davi. Davi é o maior autor dessa primeira parte do livro. E esse salmo que nós acabamos de ler, que não apenas é conhecido por ser o Salmo 1, mas ele é conhecido também por ser um dos principais salmos, ele foi escrito por Davi. Inclusive, irmãos, algo interessante e poderoso é que esse salmo, o salmo de número 1, ele é a síntese do saltério. Ele é o prefácio do saltério. E ele literalmente nos traz uma revelação tão poderosa, que é por isso que nós precisamos nos abrir para entender tudo aquilo que nós podemos receber de Deus através disso. Aqui você tem um contraste. Primeiro ele começa falando da vida do justo, que é um bem-aventurado, e depois ele fala então acerca da ruína do ímpio. E olha que poderoso, Davi começa da mesma maneira, por exemplo, que Jesus, obviamente muitos anos depois, começou a sua pregação conhecida como Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Você sabe que o Sermão do Monte está escrito e relatado nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, aonde Jesus também começa dizendo, bem-aventurado são. E é interessante porque mesmo sabendo que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, em ambas traduções, a palavra bem-aventurado significa, está associado à felicidade. Mas algo interessante, que por mais que em algumas versões, por exemplo, eu li na RA, na Revista Atualizada, que diz bem-aventurado, existem outras versões que elas são traduzidas como felizes são. Mas algo que eu quero destacar com os irmãos, é que a tradução talvez mais perto do original, nem seria apenas a expressão feliz,
mas a expressão muito feliz. Então alguém que é bem-aventurado, ele não é apenas feliz, mas ele é alguém muito feliz. Quantos aqui são felizes no Senhor? Mas hoje eu quero conversar com você sobre essa felicidade. Quais são os motivos pelos quais um cristão, um justo, um santo é verdadeiramente feliz? Para você que gosta de tomar nota hoje, então eu quero te trazer 3 motivos pelos quais o justo é feliz. E depois eu também quero te dar 2 características que nos, obviamente, transparece acerca da ruína do ímpio, da instabilidade do ímpio. O primeiro motivo pelo qual um cristão é feliz, olha que interessante, a palavra de Deus nos ensina que um cristão é feliz por aquilo que ele evita. Diga assim: um cristão é feliz por aquilo que ele evita. Irmãos, é válido dizer que buscar a felicidade não é pecado, ser feliz não é pecado, e eu concordo com John Piper, quando ele diz que de fato não é pecado a busca pela felicidade, mas o fato é que muitos cristãos têm se contentado com uma felicidade limitada, passageira e terrena, quando o convite do Senhor a nós é que essa verdadeira felicidade esteja em conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Portanto, irmãos, você é feliz, em primeiro lugar, por aquilo que você evita. E é interessante porque então esse livro, tão extenso, poderoso e profundo, ele começa, capítulo 1, versículo 1, bem-aventurados são, quem? Em primeiro lugar, quem não anda no conselho dos ímpios. Em segundo lugar, não e nem se detém no caminho dos pecadores. E por fim, no primeiro verso desse livro rico, não se assenta na roda dos escarnecedores. Diga assim: eu sou feliz por aquilo que eu evito. Irmãos, se nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus está aqui nos dizendo, nós poderíamos afirmar que nós temos aqui inclusive uma progressão pecaminosa. Nós temos aqui inclusive 3 níveis distintos de coisas que devem ser evitadas. E inclusive você tem também aqui uma citação de 3 tipos de pecadores. Em primeiro lugar, o salmista Davi, ele chama os pecadores de ímpios. Depois, ele fala literalmente a palavra pecadores, e por fim, ele chama alguns de escarnecedores. É interessante também nós observarmos aqui acerca desses 3 verbos que aparecem nesse verso. Por quê? Porque em primeiro lugar você tem aqui a orientação ou o relato de que aquele que é bem-aventurado, em primeiro lugar, ele não anda, primeiro verbo, andar, ele não anda no conselho dos ímpios. Mas em segundo lugar, nós temos um segundo verbo aqui, e nem se detém. Deter fala de parar. Eu me lembro quando Jesus, em João capítulo 20, no contexto pós-ressurreição, ao se revelar a Maria Madalena estava tão faminta por Deus, inclusive Jesus, após se revelar a ela, iria também se revelar a seus discípulos, e Maria era uma mulher tão apaixonada pela presença de Cristo, que Cristo virou para ela e falou assim: Maria, não me detenhas, Maria. Olha que coisa poderosa. A fome de Maria pela presença de Jesus era tão grande que Jesus falou assim: Maria, não me detenhas. Por quê? Porque eu não resisto
Há uma pessoa faminta pela minha presença. Então, quanto mais faminto você é da minha presença, mais eu vou me manifestar. Mas Jesus está falando, e eu preciso sair daqui, porque eu vou ter que me manifestar a outros. Isso é tão poderoso. Isso é deter. Teve um dia, eu me lembro, minha filha mais velha, era pequenininha, e eu ia sair de casa para trabalhar, e na hora que ela ouviu o barulho da porta, a Isabela, ela foi correndo, e ela segurou na minha perna, e falou assim, papai, não vai não. Irmãos, confesso que aquele dia eu cheguei atrasado, porque eu falei para ela, Isabela, não me detenhas, minha filha. Meu Deus do céu, é sério isso, eu falei isso para ela não entendeu nada, né? Mas eu falei. Mas você já viu, né? Quem é pai, talvez, quantos pais me entendem aqui? É um negócio tão fascinante, quando você percebe, por exemplo, além do fato de que você ama o seu filho ou a sua filha incondicionalmente, obviamente o seu coração fica em pedaços de amor, quando você percebe o desejo do seu filho em ter a sua presença. Que nós possamos ser filhos que verdadeiramente detêm a presença do Pai, amém? Fecha parênteses e volta para o raciocínio bíblico. Em primeiro lugar, não anda, mas em segundo lugar, não detém, não para. Então uma coisa é aquela pessoa que está andando e ouvindo o conselho dos ímpios, andando e ouvindo o que não deve. Outra coisa é aquela pessoa que ela para de andar e ela se detém no caminho dos pecadores. E depois você tem o pior dos cenários, que aquela pessoa, ela não apenas se detém no caminho dos pecadores, mas ela se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, que o Senhor nos livre disso. Então, nós percebemos aqui, que assim como nós temos essa citação de ímpios, pecadores e escarnecedores, assim como nós temos a citação desses verbos, andar, deter e assentar, você tem aqui também 3 formas: o conselho, o caminho e a roda. Então, amados, nós precisamos vigiar. A primeira coisa que eu quero dizer para você, você é feliz por aquilo que você evita. Ou seja, irmãos, nós precisamos evitar, fugir do conselho dos ímpios. Amados, eu acredito que um capítulo como esse da Escritura, ele nos deixa de uma maneira muito clara o entendimento de que nós não vivemos a vida como o ímpio a vive. Nós não levamos a nossa vida da mesma maneira que as pessoas que estão perdidas, que estão mortas em seus pecados vivem. É muito estranho quando você tem um cristão que faz as mesmas coisas que o ímpio faz. É muito estranho quando você tem um filho de Deus que frequenta os mesmos lugares que os ímpios frequentam. É muito estranho quando você tem um filho de Deus que canta as mesmas músicas que os filhos do diabo cantam. É muito estranho. Existe uma diferenciação entre alguém que foi santificado, entre alguém que foi reconciliado, alguém que foi regenerado, de alguém que está entesourado, assim como o mundo, para a perdição. Talvez você me pergunta, pastor, eu tenho uma dúvida na minha cabeça, porque Jesus foi considerado amigo de pecadores. Jesus jantou na casa de Zaqueu. Claro, porque Jesus estava em missão. Você quer saber quando você deve se assentar ou não? É o seguinte: depois que você se assentou com essa pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ela se converteu? Ou você pregou o evangelho para ela? Você tem que entender o seguinte, irmãos: nós não acreditamos que nós temos que fazer desse lugar um monastério. Nós não acreditamos que temos que ficar aqui fechados e trancados como monges. Não, a igreja ela foi enviada ao mundo. Ela não está perdida no mundo. Existe uma diferença. Então você pode sim ser considerado amigo de pecadores, da maneira que o seu mestre e que o seu espelho Jesus foi, que é porque você intencionalmente, de maneira santa, não se permite ser influenciado. Porque talvez realmente o mais alto nível de consagração é Daniel na Babilônia, é José no Egito. Você deve ser essa pessoa sim.
Agora sabe qual que é o problema? É se ao invés de você salgar, e o que Jesus mesmo no Sermão da Montanha disse: ora, se o sal perder o sabor, para que ele serve? Então, irmãos, saiba de algo: você está em missão, mas durante a sua missão, tome muito cuidado em você não cair nesses pontos aqui. Não ande no conselho dos ímpios. Nós poderíamos inclusive aqui, irmãos, entender que conselho está ligado a uma cosmovisão. A palavra cosmovisão, ela pode obviamente ser explicada de várias maneiras, mas eu gosto, por exemplo, de você entender cosmovisão como as lentes pelas quais você enxerga o mundo. Então, nós que somos bem-aventurados, nós que somos justos, nós que somos felizes, nós não enxergamos o mundo com as mesmas lentes que o ímpio enxerga. Os ímpios, irmãos, eles possuem na cabeça deles um conjunto de valores. Quais são os valores dos ímpios? O valor de levar vantagem em tudo, de aproveitar a vida e explorar ao máximo, de beber todas as taças dos prazeres, curtir a vida adoidado, procurar felicidade no poder terreno, no sucesso terreno, na riqueza, no sexo, nas aventuras. O ímpio tem a sua maneira de pensar a vida e de dizer que a felicidade está aqui, está ali. O ímpio acha, o crente chato é isso mesmo, porque o pródigo acha chato a casa de seu pai. Mas Davi está dizendo: não ande por esses conselhos, porque se você acolher esses conselhos que o mundo aplaude, você irá se arruinar. Ô irmãos, e é tão triste porque uma pessoa que acaba caindo nesse conselho, ela acaba sendo influenciada por essa maneira de enxergar a vida. O que acontece com ela? Ela acaba sendo depois atraída e fisgada, e aquilo que antes era simplesmente você dar ouvido ao que você não deveria ouvir, depois acaba se tornando você se deter no caminho dos pecadores. E aí, você precisa se lembrar de algo, que a maior expressão da imaturidade é uma preocupação simplesmente se algo é pecado ou não. Sabe qual que é o tipo de pergunta mais imatura que alguém pode fazer? E entenda algo: se você acabou de nascer de novo, você é livre. De fato, busque saber acerca de todas as coisas. Mas, às vezes é muito estranho alguém que já há tanto tempo está na caminhada da fé cristã, e tudo para ele é querer resumir os atos como opção A é pecado, opção B não é pecado, porque se não é pecado eu posso fazer. A vida não é assim. Porque existem algumas coisas que não são pecados, mas que estão no caminho que pode te levar a cair no pecado. Sansão, ele negociou a sua consagração, não apenas no dia, por exemplo, em que ele descortinou o seu coração a Dalila, e essa então cortou as suas tranças, os seus cabelos. Não. Ele já estava negociando a sua consagração muito antes. Ele estava negociando a consagração quando ele estava andando no meio da vinha. Ele estava negociando a sua consagração quando ele estava olhando para o mel ali naquele leão morto. Então, irmãos, saiba de algo: existem coisas que até podem não ser pecado, mas inevitavelmente vai te levar para o pecado. Não ande no conselho dos ímpios, mas também não se detenha no caminho dos pecadores. E depois, o mais alto grau de degradação moral e espiritual é aquela pessoa que se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque quando você se assenta na roda, você acaba se tornando um. E aí você sai simplesmente daquele lugar de espectador, e depois você assume a identidade de um profanador. Misericórdia. E o escarnecedor é aquele que perde o temor de falar besteira a respeito de Deus. É aquele que faz piada de Deus, é aquele que zomba de Deus.
É aquela pessoa que perdeu completamente a referência daquilo que é vergonha, de se sentir constrangido em falar coisas horríveis. Ô irmãos, se você é justo e quer ser feliz, saiba de algo: você é feliz por aquilo que você evita. Portanto, existem conselhos que você não deve ouvir, existem caminhos que você não deve andar, e existem rodas que você não deve se assentar. Talvez isso possa significar na sua vida lugares que você não deve mais frequentar, ou relacionamentos que você não deve mais cultivar. Não negocie a sua consagração, porque bem-aventurados são os que não andam no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas em segundo lugar, além de você ser feliz por aquilo que você evita, você sabe, a vida cristã não é só esse aspecto negativo. Você é feliz por aquilo que você faz. Olha que contraponto maravilhoso. Por um lado, eu sou feliz por aquilo que eu evito, mas por outro lado, eu sou feliz por aquilo que eu faço. Esse é o segundo motivo pelo qual nós somos felizes. Nós somos felizes por aquilo que nós fazemos. Se você é justo, existe algo que você faz, ou ao menos deveria fazer. O que está escrito aqui? Antes, verso de número 2: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei. Aqui agora você tem um verbo, que vai então nos mostrar aquilo que nós como justos fazemos. O que é que nós fazemos? Meditamos. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero te falar uma coisa: você é feliz por aquilo que você faz. E o que é que você faz? Você medita na lei do Senhor. Agora, o que é a lei do Senhor? Você acha que é simplesmente a Torá, o Pentateuco? Não, mais do que isso. Lei do Senhor, inclusive, é uma expressão usada nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 119, ao se referir à palavra de Deus, ele acaba tecendo 7 palavras que apontam para a palavra de Deus. Perdão, 7 não, 8. E uma dessas 8 palavras é a lei. Ou seja, a lei aqui não significa apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, mas a lei aqui aponta para toda a Escritura, para toda a palavra de Deus. É claro que quando Davi escreveu, nós não tínhamos os 66 livros, que para nós hoje se torna o cânon sagrado, mas para tudo aquilo que na época já tinha escrito, ou aquilo que era referência para os cristãos. Irmãos, o nosso prazer está na palavra de Deus, o nosso prazer está naquilo que nós fazemos. O que é que nós fazemos? Nós nos relacionamos com a palavra de Deus, porque quando você se relaciona com a palavra de Deus, você está se relacionando com o próprio Deus. Ô irmãos, nós precisamos entender que esse é o nosso prazer. É interessante que aqui diz que você faz isso de dia e de noite. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, que você não tem que trabalhar mais. Porque se eu tenho que passar o dia inteiro e a noite inteira, eu não posso trabalhar. Não. Inclusive, se você lê a Bíblia na hora do seu trabalho, você está pecando. Porque se você está trabalhando, quer dizer que alguém pagou por aquelas horas na sua vida, e não peque. É muito triste, tem muito crente que peca trabalhando, porque fica distraído durante o trabalho. Você é chamado para ser padrão, amém, irmãos? Agora, por que então o salmista Davi aqui escreve de dia e de noite? Porque aqui fala de algo que é constante, e não apenas constante, aqui nos fala de algo que é diário. O nosso contato com a palavra de Deus precisa ser diário, de dia e de noite, todos os dias. Agora, olha que coisa poderosa, porque aqui não diz apenas que você lê, aqui diz que você medita. Existe uma diferença entre você apenas ler e você meditar. Meditar nos fala de ruminar, de degustar, de saborear. Você lembra? O boi, vamos falar do gado. O boi é um animal ruminante. Por quê? O que ele faz? Ele tem uma capacidade de ficar digerindo o alimento por muito e muito tempo. É uma capacidade de engolir e mastigar muitas vezes. Amados,
nós somos chamados a ruminar a palavra de Deus. Ou seja, glória a Deus se você, por exemplo, tem um plano de leitura bíblica e que você segue esse plano e você marca o xizinho lá no quadradinho daquilo que você leu. Mas eu quero te falar uma coisa, não tenha uma preocupação em ficar lendo depressa a Bíblia, só para você marcar o X que você leu. Você precisa de degustar enquanto você lê, você precisa de saborear enquanto você está tendo o seu contato com a palavra de Deus. Um dia eu abri uma caixinha no Instagram de perguntas e alguém me perguntou qual era a melhor maneira de se ler a Bíblia. Eu me lembro que eu respondi o seguinte: sabe o que eu acredito? Que a melhor maneira de você ler a Bíblia é quando, além de você ler, você se permite ser lido por ela. Ou seja, enquanto você está lendo, a Bíblia também está lendo você, de tal maneira que você literalmente vai viver aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, dessa renovação de mente, porque é através da palavra de Deus que a nossa mente é renovada. Por quê? Porque eu estou lendo isso, está interferindo, influenciando, exortando, instruindo como eu devo falar, pensar ou agir. Oh, irmãos, nós precisamos meditar na palavra de Deus, e não apenas meditar, a palavra de Deus precisa ser o nosso prazer. Hoje, pela manhã, eu estava falando para os irmãos, um dia ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor que eu tanto admiro. Ele disse que se alguém tirasse a Bíblia dele, estaria tirando a sua própria vida. Oh, irmãos, eu confesso que eu me emocionei enquanto eu ouvi esse comentário. Ele transpareceu tanta verdade quando ele disse: se alguém tirar a Bíblia de mim, está tirando a minha própria vida. E eu me lembro de uma história que eu ouvi, que me marcou muito. Quando eu estava do outro lado do mundo, os irmãos me contando, estava conversando com um missionário, que teve uma experiência em visitar alguns lugares, onde a igreja é perseguida. Ele me falou de um grupo de irmãos, em uma determinada região da China, que inclusive ele estava me contando que para ir para o culto, esses irmãos estacionavam o carro tão longe, e eles obviamente faziam isso para que não fosse percebida a aglomeração de pessoas visando aquela causa, e eles pagam então um altíssimo preço para participarem de um culto como nós estamos participando. Mas ele contou de algo que o marcou, e evidentemente ao ouvir isso eu também fui muito marcado, de um grupo de irmãos que só tinha uma Bíblia, e eles revezavam aquela Bíblia para toda a igreja. Então toda semana a Bíblia ficava na casa de uma família, e ele ouviu um relato de um pai de família que estava contando para ele como foi a semana que a família dele viveu quando teve a oportunidade de ficar com a Bíblia. E ele contou que literalmente, obviamente no caso dele se tratava de um contexto de completa exceção, porque depois de passar aquela semana eles iriam passar meses sem ter contato com a Bíblia, e eles então desmarcaram todos os compromissos. E ele disse que esse pai de família estava dizendo que ele se assentou à mesa com a sua família, e ele revezava, ele, a sua esposa, a mãe da casa e os filhos, cada um lendo uma parte, todos lendo em voz alta, e eles disseram que passaram a semana inteira fazendo isso. E que algo que marcou esse irmão missionário, é que ele estava contando que lá nesse culto, existia uma cerimônia, que era a passagem da Bíblia de uma família para outra, e que as famílias que estavam tendo então que entregar a Bíblia para a próxima família, faziam isso em prantos. Tamanho a tristeza de saber que iria ficar meses sem ter a oportunidade de abrir a Bíblia para ler. Oh, amados, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Que nós possamos ter o prazer na palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós somos felizes por aquilo que nós evitamos, mas em segundo lugar, nós somos felizes por aquilo que nós fazemos. O justo é feliz por aquilo que ele evita, mas o justo também é feliz por aquilo que ele faz. O que ele faz? Ele medita
Portanto, você não deve apenas ler a Bíblia, você deve estudar a Bíblia. Quantos podem dizer amém por isso? Glória a Deus. Eu concordo com o salmista no capítulo 19, quando ele diz que a tua palavra é mais preciosa que muito ouro depurado, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Mas em terceiro e último lugar, falando os motivos pelos quais os justos são felizes, que o justo é feliz, você é feliz por quem você é. Além de ser feliz por aquilo que você evita ou por aquilo que você faz, você é feliz por quem você é. O que está escrito? Vamos avançar no texto. A escritura diz no verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Irmãos, você é uma árvore. Agora, algo interessante, amados, vamos falar da árvore. A árvore, ela traz beleza para o lugar. Uma característica de um lugar belo, por exemplo, pela graça de Deus, a nossa cidade é considerada uma das capitais mais belas da nossa nação. Goiânia é rica em árvores. Irmãos, a árvore traz beleza, mas não apenas isso. A árvore traz fruto. A árvore, irmãos, ela gera sombra, descanso, alívio. E a árvore, ela melhora o ar. Sabe o que isso significa? Que a árvore, ela melhora o ambiente. Você é uma árvore. Você melhora o ambiente. Você é feliz por quem você é. Sabe o que é poderoso? É que aqui diz que a árvore foi plantada. Ou seja, aqui nós não temos uma árvore nativa. Não, alguém foi lá e plantou. Quem plantou? Deus plantou. Ou seja, nós fomos plantados por Deus. Olha que tamanha graça. E é interessante, obviamente, nós reconhecermos que nós não apenas fomos plantados pelo próprio Deus, mas quando Deus foi nos plantar, Ele escolheu um lugar muito estratégico. Você é uma árvore plantada junto à corrente de águas. Sabe o que é isso? Quando Deus plantou você, Deus não plantou você em um deserto, Deus não plantou você em uma terra seca, Deus não plantou você em um lugar inóspito, não. Você foi plantado junto à corrente de águas. Deus escolheu um lugar próprio. Oh, amados, algo poderoso é saber que além de ser uma árvore plantada, além de ter sido plantado junto à corrente de águas, sabe o que isso então significa? Antes de eu passar para o próximo, eu sinto de Deus te falar algo. Amados, o lugar aonde Deus te colocou é um lugar de muitas águas. Talvez, pode ser que você enfrenta uma guerra na sua mente pelo lugar, pelo ambiente pesado de onde você trabalha, ou por alguns contextos em que você tem que, obviamente, conviver. Quero te falar uma coisa, esse lugar não é o seu deserto, é nesse lugar que você vai dar muito fruto. Não ande pelas circunstâncias que estão ao seu derredor. Amados, a boa notícia é que no devido tempo você vai frutificar. Você não foi plantado para ser alguém estéril, você foi plantado para dar fruto. No devido tempo dá o seu fruto. Glória a Deus. Eu me lembro quando Jesus nos disse: nisto é glorificado meu Pai, em que vocês, em que vós, em que você dê muito fruto. Quando nós frutificamos, nós estamos dando glórias a Deus. Deus é glorificado quando nós frutificamos. E o texto ainda continua dizendo, além de você ser uma árvore, de ter sido plantado por Deus, você também foi colocado junto à corrente de águas. A escritura fala que no devido tempo você dá o seu fruto, mas além disso, está escrito, cuja folhagem não murcha. Sabe o que isso significa? Que as intempéries vêm, as circunstâncias adversas batem à sua porta, mas graças a Deus, irmãos, a seca e o calor do sol não tem poder para murchar você.
As circunstâncias adversas não têm o poder para tirar a sua alegria interior, a sua esperança ou o sorriso do seu rosto. Se você é justo, se você é bem-aventurado, sorria, porque nós somos felizes por quem nós somos. E esse verso termina dizendo algo poderoso, algo maravilhoso, que além de você frutificar, além da sua folhagem não murchar, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vou usar uma expressão que os judeus gostam de usar: a bênção do eterno acompanha você. Deus está por detrás abençoando você e os seus caminhos. Sabe qual que é a maior carteirada que um judeu dá? A carteirada do judeu é: eu sou filho de Abraão. Essa é a carteirada do judeu, sim ou não? Por isso que, por exemplo, quando Paulo um dia estava conversando com os judeus que deram a carteirada, né, falando que eles eram filhos de Abraão, aí Paulo virou para eles e falou: não, tudo bem, já entendi quem que é seu pai, mas eu te pergunto, quem que é sua mãe? Você é filho de Abraão, mas eu quero saber também quem que é sua mãe. Lembra dessa conversa do apóstolo Paulo? Mas volta para cá. O judeu, ele tem muita revelação de que ele é filho de Abraão. E o que significa isso? Irmãos, a marca de Abraão é a bênção de Deus. Porque Deus não virou para Abraão e falou assim: eu vou te abençoar. Deus virou para Abraão e falou assim: sê tu uma bênção. Muito mais do que eu te dar bênçãos, você é a própria bênção. Ô irmãos, por isso que aonde você chega, a bênção de Deus acompanha você. Graças a Deus por isso. Ou seja, usando aqui uma técnica mnemônica que nos facilita a memorização, para você que gosta de tomar nota, nós podemos resumir esse último ponto da palavra de Deus, dizendo que existem então 5 P's de sermos como uma árvore. O P da permanência, o P da posição, o P da produtividade, o P da perpetuidade e o P da prosperidade. Por quê? Em primeiro lugar, permanência. Você é como uma árvore que está firmemente plantada. Não se pode tirar do lugar uma árvore que foi plantada. Mas, além disso, você tem uma posição. Além de estar plantado, você foi plantado junto à corrente de águas. Você tem então a permanência e a posição, mas além disso, a produtividade. No devido tempo dá o seu fruto. Mas em quarto lugar, a perpetuidade. Por quê? Porque aqui diz: cuja folhagem não murcha. Olha que coisa poderosa. Mas por fim, você tem ainda uma prosperidade. Por quê? Porque tudo quanto você faz, está escrito, você será bem sucedido. Portanto, o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque você é feliz por aquilo que você evita. Você não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas você também é feliz por aquilo que você faz. Você medita na palavra de Deus de dia e de noite, e o seu prazer está em se relacionar com a palavra do seu Criador. Mas em último lugar, você é feliz por quem você é. Você é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto você faz, você é bem sucedido. Mas você sabe, o capítulo não termina. E aqui diz, verso de número 4: os ímpios não são assim. Nós precisamos, irmãos, traçar um paralelo. Nós precisamos, obviamente, de reconhecer que existe um contraste, um grande contraste. E aqui Davi foi muito eloquente. Aqui Davi
com muita clareza nos mostra algo, irmãos. Por um lado, você tem uma árvore que dá fruto, cuja folhagem não murcha. Mas por outro lado, você tem alguém que é considerado como palha. Está escrito: o justo é como uma árvore, mas o ímpio é como uma palha. Agora, você consegue perceber o contraste de estabilidade? Por quê? Porque o vento forte tem poder para derrubar uma árvore. A árvore, ela pode balançar para um lado, pode balançar para o outro, pode balançar para a direita, pode balançar para a esquerda, mas ela está firme. Agora a palha ela se dispersa com o vento. Você nem precisa de um grande vendaval, às vezes até um sopro é capaz de espalhar uma palha. Ou seja, irmão, você tem um contraste de estabilidade. Não só isso, por um lado, você tem o verdor de uma árvore, por outro lado, você tem a sequidão de uma palha. Por um lado, você tem o contraste da frutificação. Uma árvore, ela dá frutos doces, nutritivos. Por outro lado, a palha não alimenta nada e nem ninguém. Oh, irmãos, o mundo pensa que nós estamos perdendo o melhor dessa terra, que a vida está pulsando do lado de lá. E as taças do pecado, elas até podem ser prazerosas em um primeiro momento, doces ao paladar, mas certamente são amargas no estômago. A felicidade do ímpio é uma felicidade momentânea, passageira. A nossa não, é ultra circunstancial. Oh, irmãos, portanto, em primeiro lugar, o ímpio, ele não é feliz por causa da sua instabilidade. Mas em segundo lugar, a respeito da ruína do ímpio, os ímpios serão condenados no juízo. Projeta para mim, por favor, o verso 4, Salmos 1, 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. E o texto continua: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os, não terminei ainda não, e nem os pecadores na congregação dos justos. Oh, irmãos, os ímpios serão condenados. O que isso significa? Que aqui o cara ganhou, aqui o cara comprou, aqui o cara subornou, aqui ele pode ter um discurso de vitória, aqui o cara é o rei da manipulação, porque ele consegue achar uma brecha na lei para fazer dinheiro, uma brecha na lei para alcançar vantagem. E aqui o mundo pode até aplaudir: uau, que cara esperto. Porém, quero te falar uma coisa: naquele grande dia, o tribunal de Deus é diferente do tribunal dos homens. Porque no tribunal dos homens, você pode comprar um juiz ou subornar uma testemunha. Mas quero te falar uma coisa: no tribunal de Deus, o juiz não está à venda. O seu critério é a verdade e a justiça. Sabe o que isso significa? Que lá o ímpio está muito encrencado e ele não vai prevalecer. O fim do ímpio é a condenação. E aqui ainda diz que os pecadores serão banidos da comunhão, da congregação dos justos. O que isso significa? Mais um contraste. Aqui na terra, irmãos, debaixo do sol, os justos e os ímpios estão misturados. O joio e o trigo estão misturados. Talvez misturados até nas placas denominacionais.
E talvez no mesmo lugar onde você tem algumas ovelhas de Cristo, pode ter lobos disfarçados de ovelhas. Aqui debaixo do sol, Judas é apóstolo, mas lá não. Aqui você tem falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos, lá não. Isso é muito sério. Porque os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. E o verso 6, você tem uma conclusão final. Projeta para mim o verso 6, por favor. A escritura diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ao olhar para esse verso, nós percebemos algo, que na conclusão do raciocínio, Davi deixa algo muito claro. Por mais que obviamente isso já estava explícito em todo o texto, na conclusão nós vemos sim, que existem dois homens, o justo e o ímpio. Mas, além de existir dois homens, existem dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Mas, além de existir dois homens em dois caminhos, existem também dois destinos. Por quê? Porque um irá prevalecer, mas o outro perecerá. Amados, um é conduzido à bem-aventurança, o outro é conduzido à condenação eterna. E se eu fosse sintetizar toda a palavra hoje, talvez nós resumiríamos em duas frases. O caminho do justo é uma estrada estreita, mas conduz à glória. Por outro lado, o caminho do ímpio é um caminho largo, mas te leva ao inferno. No prefácio do livro de Salmos, Davi está dizendo: você só tem dois caminhos, e você precisa fazer uma escolha. Portanto, meus irmãos, os ímpios podem achar que eles estão ganhando, os escarnecedores podem zombar da sua fé, podem zombar da sua santidade, podem zombar da sua consagração, mas a verdade é que você é um bem-aventurado. Bem-aventurado por aquilo que você evita, bem-aventurado por aquilo que você faz, e bem-aventurado por quem você é.